Salve rapaziada, vocês estão no canal Fundo do Poço. Esse aqui é meu primeiro vídeo, é só meio que um experimento. Os próximos vídeos que eu vou postar, vai ser meio que aleatório. Às vezes eu posto as minhas reflexões, ou apenas gameplay, vai ser variado. Não é à toa que o nome do canal é Fundo do Poço, mas é isso e fica com o resto da gameplay.